Um outro conjunto de anotações do HTML permite-nos formatar valores usando tabelas. As tabelas no HTML, como as tabelas em geral, têm esta característica de alinharem colunas e linhas, portanto, e desta forma permitirem um posicionamento da informação que é adequada a muitas situações, sobretudo para apresentar dados de forma tabular, mas não só. Um ponto importante que veremos é que, embora exista esta organização em linhas e colunas, como tudo mais no HTML, esta formatação será feita usando uma árvore, portanto, uma árvore com uma estrutura baseada em contentores, quer para linhas, quer depois para células. As células destas tabelas podem conter texto, podem conter imagens ou mesmo outra formatação HTML. Por exemplo, podem conter outras tabelas, não é? E continuar dessa forma a organizar os dados. Devido a esta possibilidade, as tabelas podem ser usadas como uma forma de posicionar o conteúdo no HTML. Isto foi muito usado, sobretudo, nas primeiras versões da linguagem, mas depois, com o advento do CSS, foi sendo cada vez mais preferida, até porque as capacidades de posicionamento das tabelas não são assim tantas e portanto, são reduzidas até face àquilo que veremos que é possível com o CSS. Começando pelo início, pelo tipo então de estrutura que eu posso criar com tabelas em HTML. Do lado esquerdo, aqui neste painel de fundo negro, como habitualmente eu tenho a formatação HTML e vemos aqui à direita o tipo de tabela que é produzido. Eu queria salientar que, embora nesta tabela estejam a aparecer os bordos, portanto, estas linhas, elas foram criadas usando CSS, não é? Neste meu exemplo, que está de facto apresentado usando HTML. Numa tabela produzida assim, como está aqui, apareceriam apenas os caracteres X e O nas posições em que se encontram, mas sem aquelas linhas que nos ajudam a perceber como é que a tabela está organizada. O ponto que eu quero ressaltar, sobretudo, é que para criar esta estrutura eu tenho diferentes tipos de contentores, portanto, com as respectivas anotações de início e fecho. Desde logo tenho a anotação table e, portanto, este contentor que me agrega toda a tabela. Tenho também o TR, de Table Row, seguindo a habitual lógica de ter nomes concisos, curtos, mas que servem de mnemónica, portanto, Table Row. E lá dentro tenho o Table Data, TD, é? Portanto, os que de facto têm os dados das células da nossa tabela. Nota já agora que isto é perfeitamente convencional, não é? Poderia ter, em vez de agrupado pelas linhas, poderia-se ter agrupado pelas colunas. No entanto, uma delas teria de ser escolhida, dado que a estrutura geral do HTML enquanto linguagem de anotação obriga ao uso de contentores e, portanto, teria de formar uma árvore. Queria agora introduzir aqui os cabeçalhos, não é? Eu posso, além dos TD, ter os TH, que são semelhantes aos anteriores, com a diferença de, em vez de formatarem simplesmente o texto com o tipo habitual, destacam usando o negrito e centram esse mesmo texto, não é? Portanto, sendo assim, são úteis para cabeçalhos. Daí o TH, em que H significa header, portanto, um table header. Posso também, numa tabela, formatar os dados, agrupando-os
ou fazendo com que uma célula se expanda para agrupar várias linhas ou várias colunas. Não é? Aqui vemos no exemplo que eu estou a usar os atributos callSpan e rowSpan. Portanto, o que o callSpan me diz é que este valor deve ser expandido para incluir várias colunas, não é? 3 colunas. E como podem ver aqui o dados abrange 3 colunas da linha inferior, neste caso sexo, nome e curso, não é? E algo parecido acontece com o rowSpan. Eu aqui estou a dizer que este caractere, que eu introduzi aqui usando uma entidade do HTML, vai ser expandido por 2 linhas. Portanto, ele vai incluir aqui 2 linhas. Agora, mais uma vez, eu estou a destacar aqui a laranja, usando CSS, e uma destas linhas é protegida por esta formatação. O HTML pode ser usado para posicionamento e em alguns casos, ou sobretudo em versões antigas da linguagem, e quando não havia um bom suporte para CSS, isso foi usado, porque, como eu já referi várias vezes, as tabelas são invisíveis, não é? Eu não tenho aquelas linhas, a menos que eu as construa explicitamente. Na realidade, eu posso, mesmo sem usar CSS, forçar a que apareça o bordo, dando um tamanho ao bordo, mas colocando esse bordo a 0, não é? Eu posso fazer com que ele se torne invisível e, deste modo, posso, por exemplo, garantir que tenho um determinado alinhamento. E isso é muito frequente em formulários, em que eu quero que as etiquetas fiquem todas alinhadas e que os valores fiquem todos alinhados. Por exemplo, aqui eu estaria a formatar o nome, a idade e a morada tudo alinhado. O nome e a morada, sendo mais extenso, eu poderia usar esta segunda linha para ter 2 campos, a idade e o sexo. Claro que aqui o que teria de usar era um rowSpan, um column-span para esse efeito, mas, portanto, seria possível fazer, então, este tipo de posicionamento. Como eu já referi, embora possível, é desaconselhável, não é? É preferível fazer esse posicionamento usando o CSS. Por falar em CSS, existem também anotações e contentores das versões recentes do HTML, nomeadamente o HTML5, em que o objetivo é precisamente de servirem de base para as formatações que eu posso fazer com CSS. E, portanto, o que me introduzem, no fundo, é mais um nível nesta hierarquia das tabelas, não é? Na sua forma mais simples, eu tenho o table, o tr e o td. Acontece que muitas vezes em alternativa ao TD eu posso ter TH, não é? de cabeçalhos, e esses cabeçalhos estarem agrupados, portanto, em linhas iniciais, ou até numa única linha inicial, e com este contentor thead eu posso depois facilmente localizá-los para os formatar de uma forma diferente. A mesma coisa acontece no tfoot, portanto, no rodapé de uma tabela. Não é? Imaginem uma tabela como acontece num documento comercial, por exemplo, em que eu tenho no final um totalizador e, portanto, esse tipo de informação que aparece habitualmente no rodapé das tabelas pode ser, então, também obtido com elementos TH e mais uma vez tem esta vantagem com estes contentores de facilmente os poder agrupar para os poder formatar graficamente de uma única vez. Portanto, os tais são o thead, o tbody e o tfoot. O tbody, obviamente,
que vai agregar aquilo que são as linhas da tabela, que não são propriamente cabeçalhos, quer sejam posicionados no início ou no fim.